Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Boa noite a todos. Estou um pouco nervoso, de praxe. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em 2 Samuel 6. É uma palavra bem conhecida da igreja. Obrigado, Zé. Eu vou andar um pouco aqui em cima, porque da última vez o Zé falou que eu não ando nada. Que legal. Aleluias. O Zé falou assim, quando você vai na igreja do seu pai pregar, você anda para todo lado. Aqui você não anda. Aí tá bom, Zé, eu vou andar. Eu vou ler um versículo e depois vou ler mais alguns versículos. Mas eu vou começar pelo aqui o número 1. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Vamos curvar as nossas cabeças, fazer uma pequena oração. Senhor, neste momento aqui está, Senhor, a tua igreja. Senhor, eles saíram de casa para ouvir a tua voz, para adorar o teu nome, Jesus. A adoração já foi entregue, Senhor. Agora eles esperam de ti, Senhor, uma palavra. Senhor, de mim mesmo não tenho nada, mas do Senhor tem palavra. Então estamos aqui, Pai, para ouvir a tua voz. Fala, Senhor, conosco, conforme o teu querer e a tua vontade. É que eu te oro e já te agradeço, Senhor. Amém. Começando aqui a palavra, essa palavra é bem conhecida da igreja. Davi traz a arca para Jerusalém. Eu coloquei um título. Às vezes. As vestes. Não é não? Não foi culpa minha. Você que está assistindo a gente, não foi culpa minha. As vestes. Por favor. Eles não vão mudar. Gabriel. É as vestes. A palavra vai dizer que Davi, ele levantou um povo em Israel para poder trazer a arca da aliança de volta. E aqui nesse primeiro versículo me chama a atenção que ele ajuntou um povo. Ele ajuntou para poder ir atrás de um objetivo. Ele se ajuntou para poder ir atrás da presença do Senhor. E às vezes é isso que eu e você temos que fazer. Temos que nos ajuntar. Aprender a nos ajuntar para podermos ir atrás de um ideal, de um objetivo, de um propósito. É isso que precisamos aprender nessa noite. Que sozinho não vamos conseguir, mas que juntos conseguiremos ir mais além. E aí fala que Davi, ele parte dali. Ele vai, atrás da Arca da Aliança. E aí eu fiquei pensando aqui nessa palavra, porque levando a Arca de Deus, que está em Geba, com a Arca de Deus, Aiô ia diante da Arca. Esse versículo eu estava lendo um outro livro que está em Crônicas e fala que a arca ficou na casa de Abinadab um bom tempo. E segundo alguns historiadores, uns 20 anos. Só que nada acontecia ali. A arca ficou 20 anos. Abinadab, ele tinha 2 filhos, que era Aiô e Uzá. Então, ou seja, a arca ficou ali por todo esse tempo. Ninguém tocava nela, ninguém pegava nela, ninguém sequer chegava perto para conversar com ela ou para fazer alguma coisa. E nada aconteceu ali. Só que aí Davi, ele se junta para poder buscar a presença de Deus, para poder buscar a arca.
porque o povo já sentia a falta da presença. E aqui o que me chama a atenção é que eles colocam a arca em carros novos. Fala aqui a palavra que eles puseram a arca em carros novos. E levaram a arca da casa de Abinadab. E os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, eles iam acompanhando aquele trajeto. Eles iam guiando ali junto a arca da aliança. Só que da maneira que eles estavam carregando a arca, não era uma maneira de se carregar. Porque todos sabiam que eram os levitas que tinham que levar a arca. Só que eles colocaram em carros de boi. Muitas das vezes é isso que acontece comigo e com você. Carregamos a presença de qualquer maneira. Levamos a presença de qualquer maneira. Aceleramos a nossa vida de qualquer maneira. E às vezes é difícil parar. Porque levamos de uma maneira a qual não temos freio. E a presença ela sempre está conosco. Só que o que acontece? Eu e você esquecemos da presença. Nos lembramos de tudo que nos envolve. Mas a presença a gente esquece. Eu falo por mim, porque eu estava conversando com a minha psicóloga, Ivonete, né, que é minha psicóloga. Vocês não sabiam? Ivonete é minha psicóloga, tem um sofá cinza na casa dela. Você deita lá, ela vai falando, e ela vai falando, e você só vai ouvindo. Tá bom, tá bom, tá bom. Amém, é isso aí, tá certo. E um certo dia ela chegou em mim e ela falou assim, ó, você tem que parar e ouvir o seu pai que está no céu. Eu passei uma situação, uma grande luta, e ela olhou e falou, você tem que parar e ouvir o seu pai. Aí eu falei, meu pai? É, mas o seu pai lá do céu, não da terra. Eu falei, agora entendi. E um belo dia eu saí para trabalhar, eu ouvindo isso que a Ivonete tinha me dito, e eu, pensando nisso, falei, Senhor, hoje eu não quero que o Senhor fale comigo na palavra, eu quero que o Senhor fale comigo no trabalho, no trajeto, no caminho, em qualquer lugar, mas o Senhor fala comigo. E eu, trabalhando, e eu ali, né, fazendo o que tinha que ser feito, e dando horário de vir embora, e nada de Deus falar. Só que a minha mente estava longe do Senhor. E aí eu lembrei, eu falei, Senhor, mas já está dando horário de eu ir embora e o Senhor não falou comigo. E aí Deus soou no meu ouvido. Usar. Na hora que eu ouvi essa palavra, eu falei, meu Deus, tem razão, Senhor. Às vezes queremos colocar a mão nas coisas, a qual não é para ser colocado. Às vezes queremos fazer coisas a qual não é para ser feito. E o Senhor vem e Ele cobra. E quando eu comecei a lembrar da história de usar, eu comecei a trazer para a minha vida. Às vezes eu quero fazer alguma coisa a qual o Senhor não me permite fazer. E por isso que passamos luta. E por isso que passamos prova. Muitas das vezes colocamos à prova aquilo que não é para nós fazer. O Senhor não pediu para a gente fazer isso, só que a gente vai lá e faz. O preço da desobediência é muito grande. E a gente paga por isso. A gente paga por colocar a mão em coisas a qual não é para ser colocado. E o Senhor, quando Ele me lembrou dessa palavra, quando Ele me trouxe à tona, eu comecei a pensar tudo o que passou, tudo que aconteceu, e eu falei, Senhor, o Senhor tem razão de falar assim comigo. Eu coloco a mão em coisas, eu coloco a mão em situação, eu saio atropelando as coisas, fazendo do meu jeito, achando que está certo. E não está. E o Senhor olhou para mim e falou, desacelera, calma, tenha paciência, eu estou no controle. E às vezes é esse controle que eu e você não deixa Deus controlar. Porque a gente tem a mania de ficar apertando o botão. E o Senhor trouxe aqui para dizer para mim e para você, é momento de desacelerar. É momento de calma. É momento de dar um basta em toda aquela situação que está envolvendo eu e você. É momento de nós tirar a mão,
porque Deus vai colocar dele. Há momento de nós tirar o dedo do botão, porque é Deus que vai apertar o botão por nós. Só que eu e você fazemos coisas a qual o Senhor não se agrada. E muitas das vezes vivemos a situação por conta de querer mais. Por conta de querer ir mais além. Não, eu quero fazer, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Hoje o José Vicente chegou em casa e a gente está em construção. Estamos em construção de novo. A Ivonete ri, ela gosta, ela que coloca isso daí, ela e a Ivone. A Ivone falou que eu estou ficando careca. Daí eu já sei o que é. E a gente ali só pensa em construção e isso e aquilo. E aí eu conversei com a minha psicóloga também, eu falei para ela, Ivonete, quando eu foco numa coisa, eu foco só naquilo. Quando eu foco em algo, eu foco só naquilo dali. É o meu foco. Não adianta, pode vir falar comigo uma coisa, pode vir falar outra, pode vir falar... Desculpa, eu estou focado naquilo. E aí eu pergunto, qual é o meu e o seu foco? Uzá, ele estava acompanhando um trajeto. Ele estava acompanhando a Arca da Aliança. Quando ele viu aquela situação, a qual a carruagem estava balançando, e a arca ia cair, ele colocou a mão. A intenção dele foi boa. A intenção dele foi maravilhosa. Pô, eu vou deixar que uma situação não aconteça. Só que dessa situação trouxe a morte. E é isso que eu e você tem que aprender. Às vezes a nossa intenção é boa. Às vezes o nosso fazer é bom. Mas às vezes aquilo que estamos fazendo talvez vai trazer a nossa morte. A nossa morte espiritual, a nossa morte financeira, a nossa morte... Pode ser qualquer morte, pode trazer a nossa morte. Mas temos que parar e pensar. Uzá, ele colocou a mão numa coisa a qual não era para ele colocar. E Deus está dizendo aqui para mim e para você essa noite. É tempo de nós tirarmos a mão. É tempo de nós tirarmos o controle daquilo que eu e você pensa que estamos fazendo certo. Porque talvez o meu e o seu pensamento pode estar correto em fazer aquilo. Mas o Senhor está falando, não está correto porque eu não estou na situação. Não está correto porque eu não estou com você aí. A presença, ela nos acompanha todo dia. Mas devemos ter a consciência de que caminhar com a presença é pagar o preço. Caminhar com a presença é estar lado a lado com o Senhor, fazendo o que é correto. E aí eu quero trazer aqui o temor de Davi. Porque depois que Uzá morreu, Davi ele temeu. Davi, ele teve medo, ele ficou temoroso. Ele falou, não, se matou Uzá, quem dirá eu? Quem dirá eu? Então Davi, ele fala, não, eu não vou levar a arca para lá. E esse temor de Davi me chamou a atenção. Porque se tem uma coisa que eu tenho, é o temor ao Senhor. Eu sei que quando erramos, o Senhor ele vem e cobra. E há pecados a qual cometemos que é cobrado até a 4ª geração. Então eu tenho esse temor, eu tenho essa consciência. É a consciência que eu e você temos que ter. O pecado, para muitos aí, fala que é maravilhoso, que é bom. Mas temos que ter a consciência que o Senhor ele vai cobrar o nosso pecado até a 4ª geração. E por isso que temos que fazer as coisas certas. Davi talvez se tivesse carregado a Arca da Aliança, talvez poderia acontecer igual aconteceu com Uzá. Só que ele temeu ao Senhor. E temer ao Senhor não é, eu tenho medo de Deus. Não é isso. Temer ao Senhor
é entender o poder que o Senhor tem. Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O Senhor, Ele entende que somos fracos. Ele entende que somos pecador. Ele entende que somos falhos. O Senhor, Ele sabe de tudo isso. Ele sabe perdoar. Ele sabe como nos perdoar. Às vezes pedimos perdão por algo, o Senhor vem e Ele nos perdoa. Ele é Deus fiel e justo para nos perdoar. E às vezes olhamos, pecamos, erramos, falhamos. E não temos essa sina de falar, Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei. Eu estou aqui, Senhor, me perdoa. Às vezes o pecado passa tão despercebido que eu e você não percebe. Mas aquele pecado passa. Só que diante do Senhor não passa. Os olhos deles estão em todos os lugares. E todas as vezes que é para descer uma bênção, todas as vezes que é para nos abençoar, eu sempre falo isso. Se abre um espelho no céu. Ali o Satanás está mostrando todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Ele falhou nisso daqui, ele não pediu perdão. Ele fez isso daqui, ele não pediu perdão. Ele fez isso daqui, foi pequenininho. Mas pecado é pecado, ele não pede perdão. Então como você quer que a nossa bênção desce? Como você quer que a nossa vitória desce? Se nos mínimos pecados a gente não tem a audácia de falar, Senhor, eu errei nisso, me perdoa. Senhor, eu pequei nisso, me perdoa. E antes de falar para você, Deus falou para mim. Filho, muitas das vezes é isso que acontece. Você não pede perdão pelo seu pecado, pela sua falha, pelas suas transgressões. Por tudo que você fez durante o dia. E aí agora partindo aqui um pouquinho mais para frente, depois que Davi ele decide não levar a arca é levada para a casa de Obed-edom. E segundo a palavra vai dizer que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E tudo foi abençoado. A esposa não gerava, gerou. As plantas não crescia, cresceu. O alimento não vinha, veio. Aquilo que não florescia, floresceu. Mas o que Obed-edom fez para poder a arca, quando chegou na casa dele, para poder prosperar desse jeito? Eu e o Nilson estava conversando um certo dia, a gente estava falando sobre Obed-edom. E a gente falava, acho que ele pegou a arca, colocou no melhor lugar da casa. Onde ele passava todas as manhãs, ele via. E ele podia se curvar. Então ele pegou a presença do Senhor. Aquilo que era mais precioso, ele colocou no melhor lugar da casa. E todas as vezes que ele passava, ele se inclinava. Em sinal de dizer, o Senhor é poderoso e eu sou pequeno. Aquilo chama a atenção de Deus. Porque quando a gente se humilha, quando a gente se prostra diante da presença dele, tudo da nossa casa é abençoado. Quando a gente busca, quando a gente tem a adoração, quando a gente traz a memória de Deus. Senhor, eu estou aqui, eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu estou aqui, Senhor, arrependido, dizendo que o Senhor é Deus sobre a minha vida, que o Senhor é Deus sobre a minha casa, que o Senhor é Deus sobre tudo que eu tenho. Depois que a arca ela ficou na casa de Obed-edom, e Deus tinha abençoado a casa dele, aí foram lá contar para Davi. Olha só, João. Sempre tem aqueles, né? Fofoqueiro que depois que vê a bênção crescer, não, eu quero. Agora eu quero. E foram contar para Davi. Davi, a casa de Obed-edom foi abençoada depois que a arca chegou lá. Só que Davi também era um homem que não vivia sem a presença.
Davi era um homem a qual ele não vivia sem a presença de Deus. Ele pecava, ele falhava, ele tinha os defeitos dele, mas era um homem temente ao Senhor. Era um homem que buscava a Deus em adoração em tudo. E aí ele vai buscar a arca. Só que agora ele se prepara, Joel. Só que agora ele se prepara, ele olha e fala: eu não vou cometer os mesmos erros que eu cometi da primeira vez. Eu não vou errar como eu errei da primeira vez. Eu não vou falhar como eu falhei da primeira vez. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. É isso que eu e você temos que aprender esta noite. A fazer o diferente. Porque às vezes o diferente para Deus muda a nossa história. Porque talvez o diferente para Deus muda a nossa situação. Porque talvez o diferente para Deus muda o nosso cenário de vida. Porque talvez o diferente para Deus muda toda a nossa história. Talvez você não está entendendo por que você está passando por tal situação. Talvez você está fazendo os mesmos erros do princípio. E Deus está dizendo: muda que eu mudo. Muda que eu transformo. Muda que eu faço. Muda que eu apareço. Só que estamos vivendo a mesma coisa. E Deus está dizendo: até quando você vai viver a mesma coisa? Sempre. Até quando você vai ficar na mesma batida sempre? Até quando você vai viver a mesma mesmice sempre? Até quando você vai viver a mesma situação sempre? Até quando você vai viver o caos financeiro sempre? Até quando você vai viver aquela situação que você passa com a sua família, com seus parentes, com quem seja, sempre? Até quando vamos viver a mesma coisa? Sempre. O diferente muda a nossa situação. Nada vai mudar, se nada vai mudar, mas tudo muda quando você muda. Tudo transforma quando você muda o seu cenário de vida. E aí Davi, ele vem se preparando. Davi, ele muda. Depois que avisaram que a casa de Obed-Edom foi abençoada por causa da Arca da Aliança, ele muda todo um cenário. Ele foi buscar a arca em carros. Só que dessa vez ele fala: eu vou fazer diferente, porque o diferente para Deus surpreende. Eu vou fazer diferente, porque o diferente vai mudar a situação. Você imagina Davi se prostrando diante do Senhor e falando: Senhor, desta vez eu vou fazer o diferente. A mudança, irmão, a mudança, ela assusta. Quando você muda de um lado para o outro, e eu aqui já mudei várias vezes de casa, eu sei o que é. A mudança, ela assusta, porque uma hora eu estou vivendo na Domingos de Abreu, é uma barulheira. Outra hora eu estou vivendo na Rua São José, é uma calmaria. Outra hora eu estou vivendo na Francisco Dumont, é diferente. Então, a mudança, ela nos assusta, mas a mudança, ela nos traz surpresas. A mudança, ela nos traz um alerta de que Deus está nos conduzindo no melhor caminho. Mudar é diferente. Querer mudar é diferente. Eu quero mudar essa noite. Eu quero ser um esposo bom. Eu quero ser uma esposa boa. Eu quero ser um parceiro bom. Eu quero ser uma parceira boa. Eu quero ser um irmão bom. Eu quero ser uma irmã boa. Mudar, irmãos, não é difícil. O difícil é o que nós plantamos na nossa mente. Porque tudo carreta aqui, ó. Na nossa mente. No nosso pensamento. Pô, o que eu quero ser? O que eu quero mudar na minha vida? O que eu quero entender de mudança? Davi, ele entendeu que ele precisava mudar para buscar a Arca da Aliança. Pô, ele soube que a casa do cara foi abençoada. Ele soube que a casa do cara
entrou no top. Pô, o cara não tinha nada. Daqui a pouco o cara carregou a arca para lá, daqui a pouco o cara foi em tudo abençoado. Não, cara. O que ele fez de diferente que eu não posso fazer? Obed-edom fez algo diferente. Davi falou, eu vou fazer diferente. Eu vou mudar. Mudar a nossa mente, irmãos, não é fácil. É difícil a gente mudar a nossa mente. É difícil mudar o nosso convívio. É difícil. Mas às vezes o mudar nos traz algo bom. E aí vemos que Davi, depois que ele soube do cenário da casa de Obed-edom, ele fala assim, ó, então avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Por amor da arca de Deus, foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Agora, olha só isso, hein? Olha só, quando a pessoa, ela tem uma mudança de atitude, ela tem uma mudança de comportamento, ela tem uma mudança na vida dela. Olha só o que ela é capaz de fazer para o Senhor. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, eles deram 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Olha o que a mudança é capaz de fazer com o ser humano. Olha o que a mudança de vida é capaz de fazer com uma pessoa, a qual foi buscar a arca da aliança em carros, não conseguiu trazer, a arca ficou em outro lugar, depois ele foi buscar, só que ele foi diferente. Depois ele foi buscar, mas ele foi com uma outra mentalidade. Eu vou ir, eu vou buscar a arca da aliança, eu vou buscar a presença, eu vou buscar Deus, eu vou buscar o que me apraz, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar a arca da aliança, e tudo na minha vida vai ser mudado. Só que quando eu buscar, quando eu estiver trazendo, cada 6 passos que eu der, eu sacrifico ao Senhor. Cada 6 passos que eu der, eu vou sacrificar ao meu Deus. Sabe por quê? Porque foi Ele quem me deu, e quando é Ele que me dá, eu sacrifico. Agora estamos falando aqui de ofertas. Davi, ele está sacrificando ao Senhor a cada 6 passos que ele dá. Você imagina se eu hoje fosse sacrificar ao Senhor, cada 6 tijolos que eu coloquei naquela casa, João, no 7º eu ia devolver ao Senhor. Está aqui, Senhor, é seu. Você imagina cada coisa que a gente fizer, a gente sacrificar ao Senhor, a gente entregar ao Senhor, porque a entrega é difícil, é bom recebermos, é maravilhoso, é muito bom quando a gente recebe uma bênção, quando o irmão vem com a mãozinha fechada, taca na sua mão assim, você pega aquilo dali, você agarra, você não vê a hora de chegar em casa, para você contar o que tem, é muito bom, é maravilhoso, mas o bom é quando entregamos. O maravilhoso é quando entregamos ao Senhor, é quando devolvemos a Deus. Davi, cada 6 passos que ele dava, ele sacrificava alguma coisa. Você imagina Deus lá do céu olhando tudo aquilo. Você imagina Deus olhando aquela linharada de sangue, aquele monte de sangue jorrando. A adoração a Deus que estava sendo feita naquele lugar. Agora eu não sei a distância da onde estava a arca para a cidade de Davi. Eu não sei dizer, eu não estudei. Mas imagina. E aí imagina Deus lá do céu olhando e falando, isso só pode estar vindo de um homem a qual quer fazer diferente. De um homem a qual pensou em fazer as coisas diferentes. De um homem a qual pensou em mudar a história dele, em mudar a situação de vida, em mudar o cenário. Só pode estar vindo de Davi, porque ele colocou na mente dele que ele ia fazer diferente. Então se ele está fazendo diferente, eu estou recebendo aqui no céu.
É isso que Deus fala para mim e para você. Quando estamos fazendo diferente, Deus recebe no céu. Quando estamos fazendo a mesma coisa, irmão, desculpa, não é recebido. Mas quando fazemos o diferente acontecer, Deus ele recebe. E é de uma singela, como é que se diz? Eu não vou falar, eu esqueci agora. Passou. Tá rindo aí, Vanete? Mas imagina Deus olhando toda aquela adoração lá do céu e falando: é o meu filho Davi. É o meu filho. É o meu filho Davi que está sacrificando tudo aquilo. Imagina, Joel, Deus olhando tudo aquilo e falando: é o meu filho que está sacrificando aquilo por mim. E quando ele sacrifica, eu olho daqui do céu. E quando eu vejo daqui do céu, tem que ter resposta. Tem que ter vitória. Tem que ter ali a bênção para o meu filho. Imagina Deus olhando para os anjos falando: desce. Desce e abençoa, porque hoje eu vou abençoar. Desce e pode abençoar. Desce e pode abençoar. Hoje não tem inferno que vai abrir espelho, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo que eu não possa abençoar. A adoração chegou até mim. A adoração chegou até Deus. Depois do sacrifício que Davi estava fazendo, a Bíblia vai chamar a atenção no versículo 14, que fala bem assim, ó: e Davi saltava com todas as forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um efode de linho. Eu fui estudar essas vestes, porque na hora que tava essas vestes aqui, eu falei: isso daqui não está aqui à toa. E a palavra vai falar que Mical lá na frente, Mical vai brigar por causa dessas vestes. Quando Davi chega na cidade, Mical briga por causa dessas vestes. Porque ele não estava vestido com roupa de rei. Só que ele estava vestido com roupa de sacerdote. E aí eu fui estudar o porquê ele colocou a roupa de sacerdote para buscar a arca. Eu falei: não é possível não. O cara é rei. Ele poderia usar a roupa de rei. É um rei. Mas imagina. Estou indo lá buscar terno, gravata, bem apresentado. Aí imagina Davi indo buscar com essas vestes sacerdotal. E aí eu fui estudar o que é essas vestes. Ela fala que era uma roupa sagrada do sumo sacerdote. Era adornado com pedras preciosas. E aí lá em 1 Samuel 30. Olha só o que fala, 30 versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amileque: traze-me, peço-te, aqui o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Davi estava numa situação de guerra aqui. Só que ele precisava consultar o Senhor. Só que para consultar o Senhor, ele tinha que colocar as vestes sacerdotal. Porque se então ele não conseguia consultar a Deus. Ele não conseguia consultar o Senhor. E aí eu entendi, Joel. Porque quando ele foi buscar a arca, ele colocou as vestes sacerdotal. Porque ele precisava conversar com o Senhor. Ele estava indo buscar a presença de Deus. Quando ele colocou as vestes, ele falou: Senhor, eu estou indo, mas eu estou indo buscar a tua presença. Porque para mim buscar a tua presença, eu preciso colocar as vestes. Para buscar a presença de Deus, precisamos colocar as nossas vestes. Para buscar o Senhor, precisamos colocar as nossas vestes. As vestes brancas. Para se encontrar com o nosso noivo. Para se encontrarmos com o Senhor, precisamos tirar as vestes do pecado. Precisamos nos vestir com as vestes do sumo sacerdote. Precisamos nos vestir diante do Senhor, diante do Deus vivo, do Deus eterno, aquele que ama a mim e a sua vida, para
consultarmos a Deus, precisamos colocar as nossas vestes brancas. Chamar o grupo de louvor aqui já, para a gente estar louvando o hino. Aleluia. Em sinal de adoração ao Senhor, irmãos, vamos nos colocar de pé. Vamos adorar a Deus. Pensa nesse momento que você está indo se encontrar com o Senhor. Você está colocando as suas vestes do sumo sacerdote. As vestes brancas. Você tirou as vestes do pecado. Você já está fazendo tudo diferente essa noite. Você já deu um passo até aqui, você já veio até aqui, você já fez diferente esse dia. E você está querendo mudar o rumo da tua história. Só que você está indo se encontrar com o Senhor. Você colocou as suas vestes para se encontrar com Deus. Aleluia.